Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Francisco e a gente vai trabalhar hoje com a introdução à geometria analítica, ok? Então vai ser um vídeo curto, então vamos ao vídeo. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma definição assim bem rápida a respeito do que é a geometria analítica, tudo bem? Então, a geometria analítica é o campo da matemática, é o campo da geometria, que ela trabalha com a localização através de pares coordenados. Então, para que a gente possa localizar um determinado ponto, onde ele está localizado num plano, nós devemos compreender a relação que existe entre dois eixos, o eixo x e o eixo y. O eixo x é essa linha horizontal. Então, essa linha deitada é o eixo x. E essa linha que está aqui na posição vertical, ou seja, está de pé, é o eixo y. Ok? O eixo x recebe o nome de eixo das abscissas. O eixo y, por sua vez, recebe o nome de eixo das ordenadas. Então, vamos lá. Nós temos aqui duas linhas perpendiculares, duas retas perpendiculares. O que significa perpendicular? Significa que uma está exatamente na vertical e está sendo cruzada por outra que está exatamente na horizontal. Então, com isso, nós construímos aqui quatro espaços distintos. Então, quatro áreas separadas, tudo bem? Cada área dessa a gente chama de quadrante. Então, aqui está o meu primeiro quadrante, ou seja, na parte superior direita, temos o primeiro quadrante. No sentido anti-horário, ou seja, ao contrário do movimento dos ponteiros do relógio, nós vamos aqui para o segundo quadrante. Então, o primeiro quadrante, estamos aqui na parte superior do lado direito. O segundo quadrante continua na parte superior, porém agora estamos do lado esquerdo. Muito bem. Continuando aqui, o terceiro quadrante fica aqui logo abaixo, o quarto quadrante aqui na parte inferior do lado direito. Então, com isso, nós fechamos os quatro quadrantes que nós possuímos aqui no nosso plano cartesiano, tá? Pessoal, outra coisa muito importante é com relação ao que você vai colocar em cada local desse. Então, vamos lá. Nós temos aqui o zero, que é o cruzamento entre as duas retas. Então, aqui nós temos o zero. E nós temos aqui tanto valores do lado direito, eu estou falando do x, tá bem? Então, estou falando aqui do eixo x, esse eixo deitado, horizontal, certo? O encontro entre as retas é essa origem aqui, que a gente batiza como zero. O que é que a gente tem que perceber? Se você está falando aqui do x, o zero está aqui separando quem? Os números que são positivos, que estão aqui à direita do zero, dos números que são negativos, que estão à esquerda do zero. Se a gente vir aqui para o eixo y, o eixo das ordenadas, o zero também vai fazer essa separação. A diferença é que na parte de cima serão os valores para x, na parte de baixo os valores para y, ok? Então vamos só listar alguns valores aqui para ficar melhor da gente entender. Se eu estou falando aqui no eixo x, então à direita do zero eu já posso escrever aqui o número 1. Fiz um dele, o número 2, depois vem o número 3 e assim sucessivamente, ok? Agora a gente vai para o outro lado, tá? O lado que nós temos aqui os números negativos, ou seja, à esquerda do zero. Então, se nós começamos por 1 do outro lado, vamos para menos 1 desse lado aqui, tá? Menos 2, menos 3, e assim também a gente vai continuar até o infinito, porque não existe o primeiro número, o número menor de todos, como também não existe o número maior de todos, se você estiver levando em consideração todos os números existentes, tá? A gente já sabe que os números são infinitos, ok?
Pessoal, a gente vai fazer agora esse mesmo movimento, agora sendo aqui na parte do y, ok? Então, no eixo y, ou seja, no eixo vertical, ok? No eixo vertical nós teremos também, ó, o número 1, nós teremos o número 2, nós teremos o número 3 e vamos subindo por aqui, tá bem? Se a gente vir aqui para a parte de baixo, vamos continuar também com a mesma lógica. O menos 1 fica aqui abaixo do zero, abaixo do menos 1 temos o menos 2, abaixo do menos 2 temos o menos 3, e assim a gente vai caminhando nesse sentido. Perfeito? Muito bom. Então, pessoal, só mais uma coisa assim que nós temos também que levar em consideração. É com relação aos sinais, né? Então, com relação aos sinais, o que é que nós temos? Pessoal, quando você vai listar um plano cartesiano, as coordenadas de um plano cartesiano, o plano cartesiano ele sempre será representado inicialmente pelo valor de x e seguido pelo valor de y. Tudo bem? Então, dentro do parêntese, o primeiro valor que aparecer, o primeiro número que aparecer, ele é o valor de x. E o segundo número será o valor de y. Bem, outro detalhe importante é com relação aos sinais, que é o que a gente vai fazer agora, é um estudo de sinais, tá certo? Vou colocar aqui os parênteses, aqui no primeiro quadrante, certo? Uma vírgulazinha para separar, e agora a gente vai falar sobre os sinais desses números aqui do primeiro quadrante. Pessoal, se um ponto estiver no primeiro quadrante, então significa que o valor dele de x, tá, será um valor positivo. E o valor em y também será positivo. Ah, professor, e como assim? Não entendi. Bem tranquilo, olha só. Se você observar, o primeiro quadrante é esta área aqui, ó. Essa primeira área, nós temos essa parte aqui do eixo x, que nós temos apenas números positivos, e o primeiro quadrante também tem essa parede, esse lado do eixo y, que também são números positivos, número 1, 2, 3, tá bem? Então, se você observar, o primeiro quadrante, ele possui duas paredes e ambas são positivas. Então, o valor de x será positivo, o valor de y também será positivo. Ou seja, qualquer ponto que se encontrar aqui nesse quadrante, do primeiro quadrante, nós teremos o quê? Um valor positivo. Então, vamos lá. Por exemplo, se o ponto for aqui nesse lugar, esse ponto ele está no primeiro quadrante. Se está no primeiro quadrante, de certeza, o valor de x que deu origem a ele é positivo e o valor de y também será positivo. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre os sinais que estão aqui presentes no segundo quadrante. Lembrando que o primeiro valor que a gente coloca são os valores de x. E x aqui no segundo quadrante está, essa parede que representa o x, ele está à esquerda do zero. Logo, no segundo quadrante, os valores de x serão negativos. Já os valores de x, de y, perdão, os valores de y, essa parede y que está acima do zero, então será um valor positivo. Ou seja, nesta área compreendida aqui no segundo quadrante, ou seja, toda essa parte aqui, qualquer ponto que estiver, o x que deu origem a ele será negativo e o y que deu origem a ele será positivo. Tranquilidade? Então agora a gente pode continuar mais rápido um pouquinho. Vamos agora falar sobre esse terceiro quadrante, certo? Assim que localizar o cursor, achei. O terceiro quadrante, que é essa parte inferior direita, nós teremos o valor de x será negativo, ok? E o valor de y também será negativo, tá? Então, no terceiro quadrante, x negativo, y negativo. No quarto quadrante, nós teremos o nosso x positivo e o nosso y negativo. Belezinha? Tranquilo. Então, a gente aqui agora já sabe localizar, né? E além de saber localizar, a gente agora vai
já sabe também os sinais que esse ponto, né, que essa localização vai ter, tanto em x quanto em y, levando em consideração o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Perfeito. Agora sim, vamos na prática, né? Como que a gente vai colocar isso? Para representar um ponto P em um plano cartesiano, utilizamos as coordenadas cartesianas, que consistem em um par ordenado, A e B. Lembrando que o que? Esse A representa os valores de x, ok? Esse B representa os valores de y, tá? O x é o eixo das abscissas, o y é o eixo das ordenadas. Lembrando que nós temos o A pertencente aos números reais, o B também pertencente aos números reais. Então, no plano cartesiano a seguir, estão indicados os pontos A, B, C, D, E e F. Vamos lá. Pessoal, o ponto A tem suas coordenadas 4 e 2. Então, vamos relembrar. O primeiro valor que nós colocaremos aqui será o valor de x. Então, quem representa o x no ponto A? O número 4. E quem representa o y? O número 2. Perceba se não é. Vamos aqui para o nosso plano cartesiano tirar a prova disso que acabamos de dizer. Então, observe que no ponto A, ele nasceu da união entre o valor de x, que foi 4, ou seja, o 4 eu subi aqui com esses tracinhos, e eu cheguei até a mesma altura que está o 2, a altura que vem aqui em y, tá vendo? Então, o ponto A nasceu do encontro, ó, subiu aqui no 4 e chegamos na mesma altura do 2. Esse encontro aqui é onde nós temos o ponto A. O ponto B, o valor de x dele é menos 3, o valor de y é 1. Então, vamos lá. Menos 3 é o valor de x, então está aqui à esquerda do zero. E o y é 1. Então, eu vou pegar aqui do menos 3, subir até a altura do 1. Tanto subindo no menos 3, encontrando a altura do 1, nós temos o ponto B. O ponto C, o que é o ponto C? O ponto C nós temos o valor de x é menos 2, o valor de y é menos 3. Então, menos 2 em x e menos 3 em y. Então, menos 2, menos 3. Esse encontro aqui é o ponto C. No ponto D, 3 na abscissa, ou seja, 3 em x, menos 2 na ordenada. Então, o 3 em x é aqui, e o menos 2 em y ele não está acima do 3, ele está abaixo do 3. Então, vamos lá, descendo até chegar na altura do menos 2. Ok? Nesse encontro, nasce o ponto D. O ponto E, ele tem abscissa 2 e ordenada 0. Então, o ponto E, abscissa 2, então venho até o 2 em x e vou subir até a altura do 0 em y. Opa, não tem como subir, porque se eu vier para cá, é acima do 0. Se eu vier para cá, abaixo do 0. Então, nesse mesmo lugar, vai servir tanto para o número 2, quanto para o 0, que é em y, ele está na mesma altura. Então, o ponto é exatamente aqui onde está esse pontinho vermelho. O ponto F, por sua vez, nós temos abscissa 0 e ordenada menos 4. Então, abscissa 0. Então, eu vou no 0 e vou procurar quem? O menos 4. Então, do 0 eu venho procurando o menos 4. O encontro entre eles é esse pontinho aqui. Ok? Esse encontro a gente diz que é o ponto F. Tudo bem? Outro detalhe. Tanto o ponto E quanto o ponto F, eles estão inscritos no eixo cartesiano, ou seja, na linha. Ele não está nem acima nem abaixo da linha, está desenhado exatamente na linha. E como é que você sabe que você vai colocar o desenho exatamente na linha? Porque uma das coordenadas é 0. Tudo bem? Então, quando a coordenada 0 for na ordenada, ou seja, o valor de y for 0, o pontinho fica no eixo x. Então, o pontinho aqui ficou no eixo x, por quê? Porque a ordenada dele é 0. Quando a abscissa for 0,
e a ordenada não for, então o pontinho fica no eixo das ordenadas, tá? Por quê? Porque a abscissa foi 0, tá bem? Aí outra pergunta antes de mudar. Eu querendo saber aqui onde é que fica a coordenada, ou a coordenada 0, 0. Então, 0, 0. Onde é que eu posso localizar esse ponto? Por exemplo, aqui eu tivesse o ponto G. Então, onde localizaria esse ponto G? Então, o ponto G seria localizado aqui no encontro dos eixos, né? Porque aqui serve tanto para o x em 0 quanto para o y em 0. Então, aqui eu poderia colocar que aqui é o endereço do ponto G. Tranquilo? E aqui agora uma atividade para vocês praticarem, certo? Bom, essa atividadezinha, ela está localizada também no livro didático de vocês, certo? A página do livro é a página 39. Então, na página 39, nós teremos essa atividade. É uma atividade com 6 questões, ok? Então, temos a questão 1, a questão 2, a questão 3. Não precisa fazer a questão 4. Vocês passam para 5 e finalizam aqui com a questão 6. Tudo isso ainda na página 39. Ok? Então, chegamos ao fim desse vídeo e bons estudos!